Boa tarde a todos, eu sou o Pedro Machado e eu vou começar apresentando o seminário do tema Indígenas ontem e hoje. Eu vou ler os dois primeiros tópicos e o Felipe vai dar continuidade. Os indígenas chegaram através de 3 ondas migratórias, e isso foi possível pois o Estreito de Bering, que ficava entre a Ásia e a América, estava congelado e serviu como passagem. Não se sabe ao certo quantos índios haviam no Brasil antes da chegada dos portugueses, mas estima-se que era de 3 a 5 milhões. O segundo tópico. Na chegada dos portugueses à América do Sul, apelidaram o Brasil de Novo Mundo. Logo no primeiro contato com os povos indígenas, eles apelidaram os índios como selvagens. E o que aconteceu foi que os portugueses trouxeram muitas doenças que eram desconhecidas. Sendo assim, os índios morriam contaminados. E o que fez com que o número de índios diminuísse ainda mais foi que o conflito que os índios lutavam com arco e flecha e os portugueses lutaram com arma de fogo, que era muito mais letal. Eu sou o Felipe Vassalo e eu vou falar sobre os 3 últimos tópicos. Os índios, em geral, eram maioria no território brasileiro, porém, com a chegada dos europeus, grande parte deles foram escravizados. Estima-se que na época existiam de 5 a 7 milhões de indígenas no Brasil. A resistência indígena se dava pela fuga dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro, pela defesa das aldeias contra os bandeirantes, por ataques a vilas e fazendas, pela colaboração com o europeu, bem como pelo suicídio quando presos. A resistência intensificava-se, sobretudo, a partir da penetração do conquistador no interior do país pela busca de metais preciosos ou na expansão de fazendas, onde estes faziam, na maioria das vezes, o uso da violência. Já nos dias atuais, a Constituição da República Federativa de 1988 reconheceu aos índios, em seu artigo 231 e parágrafos, o direito originário às terras que tradicionalmente ocupam. Sou Pedro Souza e vou falar sobre... Obrigado. No presente, são 896.917 povos indígenas. Como podemos ver no gráfico, tem mais população em terras indígenas, com 517,4 mil, do que em cidades ou campo, com 375,5 mil povos indígenas, de acordo com o censo IBGE de 2010. E são 255 povos e 150 línguas diferentes atualmente no Brasil. Boa tarde, meu nome é Yuri e eu vou falar sobre os problemas que enfrentamos. Primeiro, invasão e degradação territorial. Mais que dobrou a invasão de terras indígenas aqui no Brasil. Relatórios registram um aumento de 134,9% das ocorrências em 2019, com relação ao ano anterior. Foram invadidas 151 terras indígenas, de 143 povos e 23 estados, e em 107 casos houve danos ambientais. Segundo, mendicância e êxodo desordenado. O êxodo, no caso êxodo rural, é um processo de migração de pessoas do campo para a cidade, e a consequência disso é que estão esvaziando a população das zonas rurais e as cidades estão passando por um crescimento desordenado. Aqui no Brasil, o êxodo rural ganhou força com a industrialização e se intensificou entre os anos de 1970 e 1980, que foi a época que mais da metade da população passou a viver nas cidades. E terceiro, exploração de trabalho. A exploração do trabalho é o ato de utilizar o poder para extrair sistematicamente mais valor dos trabalhadores do que já é lhes dado. Registros de exploração do trabalho aumentam com o desemprego e a pandemia. De janeiro a julho de 2021, 772 trabalhadores foram resgatados em situações análogas à escravidão no Brasil. Boa tarde, eu sou o João e eu vou falar como o governo trata os indígenas. Eu vou falar os dois primeiros tópicos, e a primeira é a demarcações paralisadas. Com o governo Bolsonaro, ele paralisou as demarcações dos povos indígenas. E isso desde 1988, na Constituição Federal, que reconheceu que os indígenas são os primeiros povos e verdadeiros donos das terras que ocuparam. Com isso, a mineração em terras indígenas aumentaram,
porque sem uma demarcação, qualquer um pode entrar nas áreas. Boa tarde, meu nome é Ana, né? Eu vou falar os 3 últimos tópicos, que seria expansão do agronegócio, cultura e integração e órgãos indígenas, ou indigenistas. Sobre a expansão do agronegócio, isso é bastante ruim, porque, como o João disse, o governo Bolsonaro paralisou as demarcações e o agronegócio avançou nas terras que eram dos índios por direito. Um caso bem comum que teve foi em 2017, no centro-oeste, Mato Grosso do Sul. O agronegócio expandiu e deixou os povos indígenas Guarani e Kaiowá passando fome. Sobre a cultura e integração. É uma forma que o governo achou para deixar os indígenas mais próximos a nós, excluindo a cultura deles e colocando a nossa cultura sobre eles, assim como os portugueses fizeram, né, quando descobriu o Brasil. E sobre órgãos indigenistas. Tem uma lista aqui que eu achei, e eu vou falar assim por cima, que eu quero falar mais sobre a FUNAI, que é o principal órgão indigenista. A gente tem no Brasil a ANAI, Associação Nacional de Ação Indigenista, Sexta, Centro de Estudos Ameríndios, CIMI, Conselho Indigenista Missionário, COMI, Conselho de Missão entre Povos Indígenas, CPI-AC, Comissão Pró-Índio do Acre, CPI-SP, CTI, Centro de Trabalho Indigenista, Greenpeace, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEPE, Instituto de Formação e Pesquisa em Educação Indígena, Índios é Nós, INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, Instituto Socioambiental e CANINDE, Associação de Defesa Etnoambiental. Tem alguns outros, mas ficaria uma lista muito grande para mim ficar falando, né? E vamos falar sobre a FUNAI. A FUNAI é o órgão indigenista oficial responsável pela promoção e proteção aos direitos dos povos indígenas de todo o território nacional. O que cabe à FUNAI? Promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Nada mudou. Eu sou Murilo e eu vou apresentar violência por criminosos que invadem as suas terras e buscam minério. As suas terras têm um grande valor cultural, mas é arrasada pelo agronegócio e mineração. E os indígenas, eles são os principais responsáveis por evitar a degradação do bioma brasileiro, principalmente da Amazônia, que bate recorde de desmatamento todos os anos. E esse é o nosso trabalho sobre indígenas ontem e hoje. Obrigado por assistirem.